Os Últimos Dias de Krypton. Para o audiobook completo, acessar a nossa playlist. Capítulo 12. Assim que Jor-El deixou Kandor, Lara começou a fazer esboços de modo entusiasmado, enquanto planejava uma imagem distinta para cada um dos obeliscos dispostos em volta dos jardins da propriedade. Depois que resgatou Jor-El da Zona Fantasma, ele permitiu de bom grado que ela pintasse as misteriosas lousas de pedra. Aparentemente, nem mesmo ele sabia por que seu pai as erguera. Lara nunca havia ficado tão entusiasmada com o projeto antes. Em sua prancheta, ela planejava um arco temático que atravessaria os 12 obeliscos, alternando cores caóticas e linhas geométricas precisas. Ela não achava que Jor-El fosse entender as nuances de uma obra de arte solta e abstrata. Ele era uma pessoa muito literal, mas poderia mostrar tudo se ele lhe desse uma chance de explicar. Os 11 obeliscos perfeitamente separados demonstrariam, cada um, as poderosas fundações da civilização de Krypton. Esperança, imaginação, paz, verdade, justiça e outras. Ela emparelharia cada imagem conceitual com determinada figura histórica que personificasse tais ideais. A 12ª pedra, que estava mais afastada, representava o maior desafio. Por que esse único obelisco havia sido erguido em um lugar tão distante dos outros? Obviamente, Jor-El achava que essa pedra tinha um significado maior. Será que simbolizava o seu sentimento, o fato de não fazer parte do conselho de 11 membros de Kandor? Depois que terminou de esboçar seus outros projetos, Lara foi observar a pedra deslocada mais ao longe. Ela tinha que pensar em algo suficientemente importante para pintar em sua superfície, e até agora a ideia perfeita não havia lhe ocorrido. Enquanto completavam seu importante projeto, Ora e Lor-Van notaram uma diferença na atitude da filha. Lara frequentemente os pegava sorrindo de esguelha e lançando olhares de satisfação. Pareciam saber sempre que ela estava pensando em Jor-El. Ora, que eles pensassem o que quisessem. Ela voltou ao trabalho. Seu irmão caçula, quicando uma bola verde meio que flutuante, andou até onde ela estava. Inclinou-se sobre o seu ombro para ver os esboços. Ivan jogou a bola bem acima de sua cabeça e depois correu em volta da irmã mais velha enquanto a esperava descer lentamente para que pudesse pegá-la de volta. Você está tentando se mostrar para Jor-El, né? Estou criando um novo projeto, respondeu ela rapidamente. Esta é a propriedade de Jor-El, por isso espero que ele fique impressionado. Mamãe e papai estão dizendo que você gosta de Jor-El. Falaram que você quer que ele anote. Muito embora fosse um menino de bom coração, que levava jeito para ser irritante. Lara respondeu na defensiva. Ele já me notou, muito obrigada. Que jogou a bola no ar novamente e esperou que caísse outra vez em suas mãos. Acho que ele gosta de você. Você não tem a menor ideia do que Jor-El está pensando. Mas espero que você tenha razão, irmãozinho. Agora me deixe em paz para que eu possa me concentrar. Os criativos técnicos e aprendizes começaram a desmontar o andaime encostado na parede alta da casa principal, onde os pais de Lara haviam terminado o intricado mural. A obra mostrava os 7 exércitos duelando com Jax-Ur. Distraída demais para dar prosseguimento aos esboços, Lara percorreu a área onde estava o trabalho e ficou admirando a arte. Ela notou com satisfação que seu pai e sua mãe haviam pintado com precisão o Vale dos Anciãos. Afinal de contas, Lara era uma das únicas kryptonianas vivas que já o havia visitado. Há muito tempo atrás, ela queria ser uma historiadora, uma arqueóloga, uma documentarista do passado de sua civilização. Seus professores, contudo, expressavam um ceticismo frequente em relação à sua opção profissional. A história já foi registrada, por isso você estaria perdendo seu tempo. As crônicas já foram escritas há muito tempo, não há nada a mudar. Mas, e se alguns detalhes estiverem incorretos? Perguntara ela, mas ninguém lhe deu uma resposta satisfatória. Daquele ponto em diante, Lara começou a fazer o próprio diário, registrando suas impressões dos eventos para que houvesse pelo menos uma narrativa independente.
Alguns anos atrás, depois de completar sua instrução histórica e cultural, Lara e 5 colegas também estudantes, todos considerados audaciosos pelos instrutores conservadores, deixaram Kandor para ver os lugares há muito tempo abandonados com seus próprios olhos. Dentro do grupo, havia uma jovem muito teimosa chamada Aetir Ka, filha rebelde de uma família nobre. Na sua expedição, o grupo teve que enfrentar grandes tempestades, e algumas das estradas mapeadas acabaram virando pouco mais que atoleiros. As trilhas estavam cheias de folhagens. Os pântanos, infestados de insetos peçonhentos, não lembravam nem um pouco o cenário glorioso dos romances e poemas que havia lido ou das imagens lendárias que já vira. Ela e os companheiros fizeram uma jornada até o Vale dos Anciãos e pararam no encontro dos 2 rios, onde Kol-Ar, Kol-Uz e Sor-El haviam dado forma à resolução que afastou Krypton para sempre dos perigos da ambição e da cobiça. Ao passo que Lara ficou boquiaberta, Aetir simplesmente balançou a cabeça. Então, foi aqui que tudo começou? É este lugar que temos que culpar? Culpar? Perguntou Lara. Foi aqui que desistimos de toda espécie de conflito, violência e morte. Desistimos de muito mais do que isso. Você já reparou nas famílias nobres ultimamente? Estudou a história kryptoniana ao longo dos últimos séculos? É claro que sim. Então, consegue explicar em uma frase tudo o que alcançamos desde que proclamamos nossa sociedade perfeita? Estagnada, melhor dizendo? E quanto a Jor-El? Pense em tudo que ele realizou. Mesmo há anos, Lara já era fascinada pelo grande cientista. A exceção prova a regra, querida Lara, disse Aetir com um ar superior. Você só consegue pensar em um homem que incorpora ideais kryptonianos. Nossas famílias nobres se tornaram decadentes e preguiçosas. Eu não, retrucou Lara. Aetir deu uma risada. Nem eu. Talvez nós duas venhamos a estabelecer novos padrões para a nossa geração. Agora, sentada a sós e olhando para o 12º obelisco em branco, Lara pensou mais uma vez na jornada até o Vale dos Anciãos. Ela ainda guarda seus registros detalhados da viagem, o que viram, descrições de como se sentiu ao se ver cercada pela imensidão da história verdadeira, entre outros detalhes. O velho ancestral de Jor-El havia sido reverenciado, mas Sor-El havia ficado há muito no passado. Os kryptonianos modernos estavam muito mais interessados em fofocar sobre como seu pai havia perdido a sanidade com a doença do esquecimento e caído em desgraça. Isso era terrivelmente injusto. Lara esperava que, em alguma medida, por menor que fosse, seu trabalho começasse a mudar as opiniões em relação ao velho Yar-El. De repente, ela tomou um susto ao perceber sua mãe logo atrás dela. Você está tendo devaneios, Lara. Um artista não tem devaneios, simplesmente espera pela inspiração. E você encontra inspiração em devaneios com Jor-El? Lara ficou vermelha. Por favor, não me distraia. Este trabalho é importante. É claro que sim, minha filha. Lara não percebeu o quanto sua mãe se divertia, nem admitia que vinha pensando há muito tempo em Jor-El. Capítulo 13. Do topo do templo do conselho, a imagem holográfica de Hal resplandecia no meio da escuridão. Zod podia vê-la da sacada da sua cobertura, e ficou contemplando a imagem solar flutuante até seus olhos doerem. Enquanto as luzes da cidade começavam a cintilar, ele avistou outros prédios magníficos na linha do horizonte, todos intensamente iluminados. O povo de Kandor gostava de rir na escuridão, e Zod, de vez em quando, ria deles. Por fora, ele esperava calmo e pacientemente, mas por dentro sentia uma grande expectativa. Ele se perguntava se Aetir Ka chegaria cedo para demonstrar o quanto estava ávida para encontrá-lo, ou tarde para brincar com suas emoções, ou até mesmo se apareceria. Ele não tinha garantias, e isso era o que deixava a coisa mais intrigante. Sentia que tinha uma afinidade com essa mulher atrevida e independente. Depois de chamar sua atenção nas corridas de biga, Zod imediatamente mandou alguns espiões fazerem uma discreta investigação sobre a moça, enquanto ele lidava com as incômodas consequências da morte de Bur-Al.
descobriu facilmente que a maior parte dos comentários e avaliações desdenhosos de Vor-On refletia a opinião geral. Eitir adorava desobedecer às regras e tinha prazer em provocar reações extremas para a consternação de sua família. Não vivia no mesmo tédio e monotonia que julgava predominar entre a população kryptoniana. Decidido a encontrá-la tão logo quanto possível, Zod gravou uma mensagem em um cristal. Com seu sorriso mais sincero e cativante, ele vinha praticando isso. O comissário pediu que ela o acompanhasse em um jantar íntimo e elegante. A princípio, para impressioná-la, ele listou suas credenciais formais. Depois, não querendo parecer pomposo, as apagou. Eitir zombaria de tamanha pretensão. Os assistentes de Zod, contudo, tiveram dificuldade para rastreá-la. Eitir não tinha endereço fixo. Sua família não sabia onde ela estava, e ele alegou não ter interesse do seu paradeiro. Um dos seus espiões finalmente a encontrou estudando mapas esfarelados em um museu que também funcionava como centro de arquivos. Quando lhe entregaram a mensagem do comissário, Eitir segurou o cristal cor-de-rosa na palma da mão e o esquentou com o calor de seu corpo. A imagem do rosto de Zod flutuou logo acima e congelou, de modo que parecesse que ele estava falando bem nos olhos da moça. Ela ouviu o convite e depois irritou os homens de Zod ao se recusar a dar uma resposta. Nem ao menos uma explicação. Simplesmente voltou para os mapas e continuou levantando registros de antigos sítios históricos. Agora, enquanto esperava na sacada, na noite depois da reunião com Jor-El, Zod tinha a certeza de que Eitir devia estar pelo menos curiosa. Ele havia planejado cuidadosamente o encontro amoroso ao escolher exatamente a garrafa certa de vinho da região costeira e montanhosa de Cedra. Seus empregados prepararam uma miscelânea de frutos do mar recolhidos por pescadores nômades, frutas frescas encharcadas de néctar e um filé de gurne assado guardado em um campo térmico para conservar seu calor. Tudo foi perfeitamente calculado e encenado. Eitir chegou 4 minutos depois. Outra surpresa. Não muito cedo para subentender expectativa, não rigidamente pontual nem arrogantemente atrasada. Quando abriu a porta, ele foi capturado pelos olhos grandes e misteriosos, como se fosse um passarinho preso numa rede que cobria um pomar. Como antes, Eitir não usava nenhum dos trajes ridiculamente formais que outros nobres adoravam ostentar. Em vez disso, suas roupas absolutamente lhe convinham e evidenciavam sua silhueta esguia. Ela não usava joias e seu cabelo curto e escuro não tinha enfeites. Bem-vinda, Eitir. Obrigado por ter vindo. Ele acenou para que a moça entrasse, mas ela permaneceu na entrada de sua cobertura. Eu vim só para poder declinar do seu convite pessoalmente, comissário. Ela obviamente esperava que ele fosse vacilar, protestar e reagir com indignação. Em vez disso, Zod riu e respondeu em um tom de voz neutro. Por que isso então? Porque não faço jogos políticos, e esse parece comum. Muitas perguntas sem respostas. Tais como... Eitir arqueou as sobrancelhas. O que o grande comissário Zod poderia querer comigo? Você não vai ganhar nenhum respaldo político da minha família ao se tornar meu amigo. Talvez eu não tenha interesse na sua família. Talvez ache você linda. Talvez você desperte a minha curiosidade. Talvez eu ache que você está acostumado a ter o que quer. Eu não sou uma bugiganga em um mercado que vem cair na sua mão só porque você joga umas moedas na minha direção. Ele gesticulou mais uma vez para que ela entrasse, levemente, mais insistente. Por que você ao menos não divide uma taça de vinho comigo enquanto tenta se explicar? Diga o que você tem contra mim. Ela riu exultante. Ficaria feliz em beber o seu vinho. Suponho que você tenha descolado uma safra rara e cara numa tentativa de me impressionar, certo? Absolutamente. Independentemente do que Eitir disse, Zod tinha certeza de que ela estava se divertindo, satisfeita com a frustração que havia infligido. Ele lhe serviu uma taça de vinho cor de rubi. A moça tomou um longo gole sem nem mesmo conferir a cor da bebida contra a luz, sentir seu aroma ou agitar a taça. Ele a esperou fazer um comentário, mas ela não o fez. Você gostou? Insistiu ele finalmente.
É vinho. Ela encolheu os ombros e depois mudou de assunto. Entendo que você tenha andado ocupado, comissário. O funeral para o seu assistente, certo? Zod franziu a testa. Ele não queria pensar naquele idiota de novo. O pobre Bur-Al se foi, e os perversos Hakás foram destruídos. Temos outras coisas para discutir. Temos? Ele estava achando tudo aquilo muito divertido. A maior parte das mulheres em Kandor pularia de costas de um penhasco para ter a chance de jantar comigo. Eu não sou como a maior parte das mulheres. Eu sei. Foi por isso que pedi para que você viesse aqui. Ela olhou para baixo na direção da comida extravagantemente espalhada pela pequena mesa íntima. Não gosta de frutos do mar. Eitir andou até a sacada e olhou para o horizonte. Não tenho interesse nesses tediosos líderes de Kandor, nem nessa ordem estabelecida e canhestra. Eles sempre querem me mudar. Zod se aproximou da moça e ficou ao seu lado. Como você sabe que eu não sou diferente? Ela terminou de beber o vinho com um único gole. Como você não provou o contrário, só posso supor que o grande comissário investiu muito na manutenção do nosso estagnado status quo. Você pode se surpreender. Os olhos de Zod estavam brilhando. Se a sociedade moderna lhe é tão desgostosa, me diga o que você gostaria de mudar. O que você quer fazer com a sua vida? Eu faço o que eu quero. Estou prestes a partir para as terras devastadas para estudar um conjunto grande de ruínas. Acho que encontrei a antiga Shan City, onde Jax-Ur estabeleceu sua capital tempos atrás? Ninguém vai lá. Exatamente. É por isso que tenho que ir. Zod tomou um gole de seu vinho elegantemente. Quando você voltar, passe aqui. Venha jantar comigo e contar suas aventuras. Duvido que haja algum sentido nisso. Ela andou de volta para a porta da cobertura. Pode acabar com o vinho. Como você disse, é uma safra cara. Não a desperdice. E então Eitir se foi. Zod ficou vendo-a partir e um sorriso foi fazendo seus lábios se curvarem lentamente. O fato de tê-lo dispensado com tanta facilidade só fazia com que ela se tornasse uma pessoa ainda mais intrigante.